Graças a paz, queridos. Vamos então fazer mais uma aula aqui da Escola de Líderes, né? Nós estamos trabalhando o módulo 3. Essa é a sexta aula do módulo 3, segundo a apostila. E ela fala, na verdade, ela tem um título de aconselhamento pastoral. Ela tem base no livro de Judas, verso 22 e 23. Vou ler para vocês. Diz assim: tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem arrebatando-os com fogo, e outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Gente, no verso 22, a gente vai ver a palavra compaixão, né? Tenham compaixão daqueles que duvidam e aconselhem, né, para que eles não caiam, aconselhem para que eles não entrem no pecado, né? Tenham misericórdia desses e se compadeçam, né, como diz o verso anterior. Então veja bem, a aula sobre aconselhamento pastoral nada mais é do que vivenciar aquilo que a Bíblia fala principalmente em Provérbios, né? Que é na multidão dos conselhos, dos conselheiros, é que se torna sábio. Gente, já dizia o velho ditado, né? Que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Na verdade, o conselho sempre é bom, né? Vindo principalmente daqueles que são conhecedores a respeito do assunto, né? Vindo principalmente daqueles que têm sabedoria, né? Então veja bem, nós como líderes, como pastores, né? Porque assim somos pastores, nós temos liderados, nós somos pastores daquele pequeno rebanho, não legitimado muitas vezes, mas reconhecido diante de Deus principalmente. O que acontece? Essas pessoas, elas veem em nós referencial, né? Referencial de sabedoria. Quando a gente está dentro da igreja, quando a gente exerce essa função de liderança, naturalmente as pessoas, elas vêm atrás da gente procurando conselho, né? Às vezes conselho de amigos, muitas vezes também gabinetes, assim, né? Reuniões específicas. Mas o fato é, as pessoas vão procurar você como líder para buscar conselho. E se a gente for pensar na palavra conselho, a gente vai lembrar também do ramo da psicologia, né? Porque que é a psicologia, né? O que é uma sessão de psicanálise, por exemplo? Nada mais é do que alguém buscando resolver o desajuste da sua alma, né? Então você senta ali no divã e, em geral, a pessoa ela vai lhe ouvir e depois ela vai lhe aconselhar. Pois é, o líder, ele não é apenas um psicólogo. Na verdade, ele não tem nem formação para isso. Mas as pessoas, elas vão ver nele um psicólogo, um pastor, um pai, né? Então, vão procurar pedir conselhos. E aí, você tem que estar preparado, você como líder, né? Alguém vai chegar para você e vai dizer: o que você faria se fosse eu na situação X? E você vai ter que aconselhar. Gente, quando a gente fala de aconselhar, a gente tá falando não de dar ordens, tá bom? A pessoa, ela tem a opção de seguir o teu conselho ou não seguir. E tudo bem, das duas formas, tá? Se ela seguir, amém. Se ela não seguir, amém também. Nada de você, quando for aconselhar alguém, né? Lembrando que o conselho, ele nada mais visando ao seu líder, ao seu liderado, melhor, não pecar. Então, basicamente, conselhos eles são voltados a não desvio de conduta do homem, né? A privar, livrar o homem do pecado. Então, assim, em geral, você vai ter que instruir essa pessoa que está te procurando, baseado na palavra, lógico, né? Baseado também nas suas experiências, mas principalmente baseado naquilo que o Senhor vai te falar em determinado momento, ok? Então veja bem, aconselhar pastoralmente é você mostrar para o discípulo o caminho que ele deve seguir, tá? Então vamos imaginar uma seguinte situação: alguém chega para você e diz assim: eu tô querendo comprar uma casa e eu tô desempregado,
mas aí ele aceita parcelado e vai dar tudo certo. Então a Bíblia não fala nada a respeito disso. Então você vai ter que dar um conselho para aquela pessoa que está procurando, né, uma resposta, querendo ou não. Então, o que você faria, o que você diria se essa pessoa que está desempregada, ela procurasse você e ela pedisse esse conselho, né? E aí, eu compro esse apartamento, essa casa, parcelado em várias vezes, ou eu procuro de repente um emprego, né, para me estabilizar, para depois pensar numa casa. Qual é o conselho que você daria? Olha só, aqui na nossa apostila tem alguns passos para um aconselhamento pastoral, né? Primeira coisa, você não pode dar conselho nenhum se você não vive o conselho, né? Se você não tem respaldo, digamos assim, para aconselhar determinada pessoa, é melhor você nem aconselhar, né? Porque a gente sabe de líderes e líderes. Por exemplo, vamos imaginar que você é um líder super desorganizado financeiramente, né? E alguém vem pedir um conselho para você nessa área específica que você tem problema. Se aconselha, né? Você não pode aconselhar. Você tem que ter o quê? Exemplo, né? Então, o primeiro passo é viver o conselho. O primeiro passo é você viver na prática aquilo que você prega, né? Não apenas pregar aquilo que você não vive. Então, tem que estar alinhado a sua palavra com as suas atitudes. Tá? Então, se alguém chega pra você, olha, eu queria fazer aqui um orçamento e tal, pra ver quanto é que eu dou de dízimo, etc e tal, e você não ter respaldo, é melhor você não dar conselhos, tá bom? Agora, você tendo, né, aí você vai aconselhar baseado naquilo que você tem experiência, né, baseado naquilo que a palavra diz, e aí sim, eu tenho certeza que o conselho ele vai ser seguido, e se ele não for seguido também, tudo bem, você fez a sua parte. Tá bom? Aí a gente vem aqui no segundo passo para o aconselhamento eficaz, que é o respaldo bíblico, né? Conhecimento bíblico. Meu filho, não adianta você dizer bem assim, tá na Bíblia, né? Ou então, segundo o conselho, o senso comum. Não, você tem que conhecer a Bíblia, né? E, por exemplo, você vai aconselhar um casal, né? O casal, a gente tem um relacionamento aberto e tal, e a gente não tem tido relação sexual, né? Por quê? Porque ela não quer, ela tá chateada e tal, e quando ela tá assim, ela não quer nada. Você, conhecedor da palavra do Senhor, você vai aconselhar eles baseado no que a palavra diz. Você vai dizer, olha, abra lá em Coríntios, vamos ver que o seu corpo não é seu, que pertence ao seu cônjuge, né? Então cabe a você suprir as necessidades do seu cônjuge e tudo mais. Então você vai fazer o quê? Você vai basear o teu conselho e respaldar ele na palavra. Não adianta você dizer apenas, eu acho, eu tenho certeza, eu acredito que... Não, o aconselhamento bíblico ele tem que ser seguido se ele tiver principalmente respaldo bíblico. Então você como líder, você precisa... Primeira coisa, você precisa viver o que você prega, tá? O que você aconselha. E segunda coisa, você precisa ter conhecimento da palavra para poder você respaldar aquilo no seu conselho. Tudo bem? Então, o segundo passo é esse, do aconselhamento eficaz. Aí nós vamos para o terceiro passo, né? Que é estar sempre sendo guiado pelo Espírito Santo. Lógico, né? Às vezes a gente não tem conhecimento do assunto que a pessoa chega e traz pra gente, a gente não tem conhecimento. Então, antes de qualquer coisa, ore ao Senhor, né? Meu filho, olha, vamos orar ao Senhor, vamos pedir orientação do Senhor aqui, né? E fazer aquele momento de oração, né? Pode ser no início, pode ser no meio, até no fim mesmo daquela reunião que você tem com o seu discípulo. E aí você pede discernimento do Espírito, né? Lógico. Mas eu sou uma pessoa que não estuda, eu sou uma pessoa que não lê a Bíblia, eu sou uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito. Aí foi complicado você aconselhar. Porque é preciso você estar antenado naquilo que o Espírito Santo vai te dizer. Então, o terceiro passo é esse. É você ser sempre guiado pelo Espírito Santo. Então, vem como caso, né? Primeiro, você ser exemplo. Segundo, você ter conhecimento da verdade. E terceiro, você ser guiado pelo Espírito Santo. Então, é muito importante esses 3 primeiros passos. O quarto passo, né, importante também, é você ser paciente, é você se colocar no lugar da pessoa, né? Às vezes não é uma situação tão complicada que você já quer, às vezes, dar um
no olho, digamos assim, do seu discípulo, mas não, você tem que se compadecer da pessoa, você tem que ter paciência, você tem que ouvir, né? E esperar para conclusão, esperar aquela pessoa desabafar, esperar para você dar, digamos assim, a sua opinião baseada na palavra, a sua opinião baseada no que o Espírito Santo vai dizer para você. Então seja paciente, se coloque no lugar da pessoa, né? E se fosse você? Então é muito importante esse quarto passo. E se fosse eu? O quinto passo, que é importante também, é você ser atencioso e bom ouvinte. Porque tem muitos discípulos, na verdade, muitos líderes, né? Que tem a mania, uma mania muito ruim de querer interferir quando a pessoa tá falando. A pessoa tá contando da vida dela. Ah, eu também já passei por situação assim, sabe? Não sei o quê. Acaba que a pessoa não fala tudo o que ela precisa falar. Porque você acaba interrompendo, cortando ela nos momentos específicos. Então, assim, quando você for dar um conselho, fique na sua, deixe a pessoa falar, né? E se você for, digamos assim, interferir, faça pequenas intervenções, sabe? Motivando a pessoa a continuar a falar, né? Não querendo contar a sua experiência. Afinal de contas, não é você que está buscando aconselhamento pastoral, tá? É a pessoa. E você é o pastor. Então, você precisa ser esse bom ouvinte. Você precisa ser atencioso com a pessoa, né? Sempre demonstrando, balançando a cabeça, não, tá certo, eu entendo, Mas e aí, meu filho, isso? Né? Fazendo perguntas que instiguem a pessoa a continuar a contar aí o seu desafio, o seu dilema contra o pecado, beleza? Então, o quinto passo é esse. O sexto passo é importante demais, é você ser imparcial, né? Não sei se você está assistindo esses tempos, esse negócio de júri e juiz, né? STF, essas coisas assim, mas eles falam muito sobre imparcialidade, ou seja, sobre você não procurar um lado, sobre você não puxar brasa pra sardinha de ninguém, né? Principalmente quando se trata de casal, né? Você vai aconselhar um casal, o casal chega lá e diz, eu acho que ele... Cada um conta uma história, né? Digamos assim. E você não pode ser tendencioso para nenhum dos lados. Apesar de você muitas vezes achar que um lado tá certo e o outro lado tá errado, você não pode deixar transparecer isso. Você tem que ser totalmente parcial. Tipo, não, eu não me meto, eu entendo vocês, eu entendo você, mas isso daqui é o que a palavra diz, isso daqui é o que o Espírito Santo tá falando pra gente, então vocês têm que seguir isso daqui, sabe? Não procurar, eu concordo com a fulana, eu acho que você... Não faça isso, tá bom? Seja totalmente imparcial, beleza? Então vamos lá, ser imparcial. Eu acho que eu me equivoquei agora no momento que eu falei essas coisas, né? Olha só, imparcialidade é você ficar neutro, tá bom? Parcialidade é quando você busca um lado, tá? Só pra esclarecer aí, caso tenha ficado confuso, tá bom? Caso você tenha se embananado aí com o meu discurso, com a minha palavra, tá bom? E aí nós vamos pro sexto ponto. Não, na verdade esse já era o sexto ponto, né? Nós vamos pro sétimo. Gente, importantíssimo. Cara, tem uma gente que tem mania de ser fofoqueiro, né? Nessa hora, o sétimo ponto diz que você precisa guardar sigilo. A pessoa, ela vai até você, confiando em você, sabe? Buscando o seu aconselhamento, sua sabedoria. Então, ela vai já querendo que você guarde segredo, né? Que você mantenha o sigilo. Então, assim, o que a pessoa for contar pra você, mesmo que ela diga assim, não conta pra ninguém, mesmo que ela não diga isso, você não pode contar pra ninguém. Você tem que ser totalmente sigiloso, sabe? Guardar segredo, porque tem coisas que ela vai contar pra você que ela talvez não tenha contado pra ninguém. Então, seja bem... guarde pra você. Verdade mesmo. Às vezes você tem necessidade, você quer contar pro seu esposo, né? Que também pode ser líder dela e tudo mais, pra sua esposa. Mas tem coisas que você não conta pra ninguém, né? Principalmente em se tratando de lutas contra o pecado, em se tratando de problemas, né? Digamos, alguém chega pra você e diz, meu problema é droga, né? Eu usei ontem, a minha esposa não tá sabendo, eu tô nessa luta e tal. Aí você vai lá e chama a esposa e, ele se drogou. Não é assim que se resolve as coisas, tá bom? Você precisa entender o lado da pessoa, você precisa guardar sigilo e aconselhar debaixo da palavra, né? Então, essa pessoa específica que estava se drogando e tal, o que você vai falar? Você vai dizer, olha,
Meu filho caía do homem, né? Mas o levantar é do Senhor. Então, você pecou, mas não vai pecar mais. E que seja a última vez. Aí você ora com a pessoa. E depois você diz pra ela, olha, ande na luz, meu filho. Então, você pecou. Vai lá, conte pra sua esposa, conta. Mas não ser você, sabe? Determine um prazo pra pessoa. Ó, você tem até amanhã pra você contar. Se a pessoa ainda assim se manter redutível, né? Aí você diz pra ela, então, eu vou ter que contar. Mas seria melhor eu ouvir da sua boca, né? Que você pecou e tudo mais. Então, assim, seja sempre sigiloso. Seja sempre... Não seja fofoqueiro. Essa é a verdade, tá bom? E o oitavo e último ponto é você interceder pela pessoa. Poxa, você acabou de aconselhar a pessoa, né? E nunca mais orou por ela, não. Isso é errado, né? Você tem que orar pela pessoa. Aquela pessoa, ela buscou sua ajuda, não apenas no âmbito da psicologia, né? Pra curar os desvios da alma, as condutas, né? Mas principalmente pra ficar bem com Deus, espiritualmente. E a nossa luta espiritual, né? Não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas. É contra aquilo que tá por detrás, né? Então, assim, ore por essa pessoa, pague um preço, se possível, jejue e interceda pelo seu discípulo, para que ele possa se livrar, né? Então, só para resumir aquilo que eu falei, vamos lá. O líder, ele é um aconselhador. Ele precisa aconselhar as pessoas, né? As pessoas vão segui-lo e vão querer que conselhos dessa pessoa que elas têm como referência, né? Então, mas só que o líder muitas vezes ele não tem todas as respostas para tudo. Na verdade, o líder não é o super-herói, não é o super-homem. Ele vai, de vez em quando, titubear, de vez em quando, né, ter um certo temorzinho. Às vezes não vai saber o que falar nos conselhos, né? E quando você não souber o que falar, tudo bem. Tá? Você fala, meu filho, ó, nesse momento eu não sei o que te dizer, eu não sei como te ajudar, mas eu vou orar hoje, ou então eu vou orar daqui uma semana, durante uma semana, e depois a gente conversa sobre isso. Né? O líder, ele não pode também ser afoito. Eu acho que é isso, então sem base nenhuma na palavra, sem base nenhuma no Espírito Santo. Não, se acalma, né? É claro que a gente quer ter logo a resposta, a gente quer ter logo aquela ajuda pro liderado, né? Mas não precisa ser assim. Você tem que ser prudente. Você tem que saber que você não tem todas as respostas, né? Saber que você também é um ser humano. Então, assim, busque sempre estar antenado com Deus, buscando a palavras do Senhor, né? E também orações. E eu tenho certeza que os seus conselhos eles vão ser muito bem ouvidos e seguidos. Mas se eles não forem, não tem problema nenhum também. Se o seu conselho não foi seguido, ore, interceda, tá bom? Porque você não tá dando ordem, você tá aconselhando. Eu já passei por situações assim, né? De pedir orientação e tal dos meus líderes, né? E eles me deram um conselho e tal, e eu achar que era aquilo que eu tinha que seguir, que é ordem e tal. E eu fiz, né? E aí de repente eu colhi aquilo que não era esperado, né? E aí eu fui tipo meio que cobrar. E aí, poxa, não deu certo, tal, o teu conselho, não sei o quê. Aí justamente o meu líder direto falou, olha, eu te dei conselhos, eu não te dei ordem, você poderia ter escolhido fazer outra coisa também. Então veja bem, todos os conselhos que você vai dar são conselhos, não são ordem. O discípulo não cumpriu, o discípulo não seguiu o teu conselho. Aí tu vai ficar de biquinho pro discípulo, ele não vai querer me falar com o discípulo. Não para com isso, tá? Em nome de Jesus. E só, né, continuando o resumo, digamos assim, você é alguém que a pessoa vai procurar, né, a fim de buscar sabedoria. Então não seja afoito, seja prudente, seja atencioso e baseie seu conselho sempre na palavra do Senhor, sempre em oração, né, com a ajuda do Espírito Santo. E eu tenho certeza que todos os conselhos que você for dar vão ser diretos do trono para a vida de alguém, para a vida dos seus discípulos, tá bom? Então, aconselhamentos pastorais são isso.
é você dar conselho baseado naquilo que o Senhor falar. Afinal de contas, você é boca de Deus, né? E você, como líder, você precisa buscar a sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio dela. Então, busque sempre o Senhor, que a sabedoria ela vai estar nos teus lábios e tudo que você falar vai ser autenticado pelo Senhor. E eu tenho certeza que os seus discípulos eles vão ouvir e muitos deles vão cumprir os teus conselhos, né? Vão seguir os teus conselhos e eles vão ser muito bem-sucedidos, tá? Então você, pastor, que vai dar o seu aconselhamento pastoral, seja sempre muito sábio, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Então essa é a aula. Falei para vocês que essa é uma aula bem curtinha, né? E se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí no grupo, tá bom? Pode mandar também no meu particular. Beleza, gente? Paz, Deus abençoe e semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser.